Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do mercado da Unitrader. Sou Alexandre Castro e hoje vamos fazer um vídeo com análise de alguns pares, fechamento da semana 24/10 de 2015 e expectativa para a semana de 26/10 de 2015. Iniciando pelo par AUD-USD, dólar australiano versus dólar americano, nós temos o par que formou um belo de um padrão harmônico. Só traçar os alvos. Então nós temos aqui um padrão que se formou ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Provavelmente aqui foi um 886, um bate, a extensão da perna D. Fazer o ajuste correto, perfeito. Um 886 é um bate. Alvo inicial, quando nós temos a reversão desse padrão. A reversão dele inicialmente no ponto B e o segundo alvo é no ponto C. Okay. Então o mercado fez a primeira correção, atingiu o nosso alvo, voltou, retornou. Dois candles já de indecisão, nós tivemos um doji no dia 22 e dia 23, um belo de um candle com a tentativa, deixa eu dar um zoom, uma tentativa dos compradores está elevando os preços, mas ou entrou força vendedora, mostrando que os vendedores eles estão nessa região e puxando o preço para baixo. Perfeito? A expectativa então para a próxima semana é a continuidade do movimento de baixa. Eu vou estar procurando venda, né, no AUD-USD. Aqui nós temos um nível, vou traçar aqui, pegando fechamento e abertura de vários dias. Nós temos um nível de resistência importante, de suporte, 72, vamos colocar aqui 72.000, um número redondo também. Ultrapassando esta região, vai abrir caminho aí para isso vir buscar o nosso alvo, confirmando aí um belo de um padrão harmônico. Próximo par, Euro-USD, o euro versus o dólar americano. Nós tivemos já no passado um belo de um desenho, um padrão harmônico que se concretizou. 127 com retração em 50. Então nós tivemos aí um butterfly. Foi perfeita a sinalização dele, principalmente no dia gráfico diário que deixou esse candle mostrando a rejeição por parte dos compradores e entrada de força vendedora. Alvo inicial, o nosso ponto B, esse ponto B aqui, e alvo secundário, o ponto C. Okay. O mercado atingiu o ponto B, fez aí um zigue-zague, né, várias vezes no mercado, e agora ele voltou com um movimento forte de baixa. Já nós temos aí dois candles mostrando forte movimento por parte dos vendedores. Nesta região nós temos um nível de suporte importante. É um suporte aqui no passado respeitou como resistência, suporte, suporte e testando. Então nós podemos aí na segunda-feira ou início da semana ter uma certa correção por ser considerado um suporte aqui. É claro que em períodos menores, em H1, M30, nós podemos ver essa confirmação ou a confirmação de um recuo, de uma correção, onde nós podemos estar buscando depois uma venda em alguma região aí de resistência. O mercado romper e nós entrarmos aí na ponta vendida, buscando esse alvo aí de 150 pips gráfico diário. Claro que isso é mais a longo prazo, né? Nós não temos esse alcance em apenas um dia, é a projeção para a semana, mas a expectativa é de baixa, independente se o mercado faz uma correção, depois volte a cair. Próximo par, Euro-GBP, Euro versus a Libra. Gráfico diário, nós temos um belo de um padrão. Aqui foi um 127, 161. Aqui nós tivemos um crab.
Okay. Belo padrão de extensão. O mercado veio já buscar o ponto B do padrão. O mercado trabalhando já bem próximo. Vamos trazer isso, fazer uma extensão aqui, bem próximo do ponto B. O que chama a atenção é o volume. Nós podemos ver que o volume do último dia foi uma sexta-feira de pregão. Último dia de volume foi superior ao volume deste candle. Este volume, okay? Apesar o candle anterior de ser um pouco mais alto, mas proporcionalmente ele é maior, porque o último candle foi bem menor. Se a gente pegar máxima e mínima e comparar máxima e mínima, fizer uma regrinha de 3, nós identificamos que esse volume, esse número aqui, ele vai ser bem superior a esse, perfeito? E nós temos também, ó, é bem superior aos outros candles, mostrando que nós podemos identificar que possivelmente nós vamos ter um repique para a próxima semana do euro GBP. E nós podemos ter um belo repique, buscar em períodos menores, time frames menores, CM15, né, conforme o setup, independente do setup, entrada na ponta compradora. GBP-USD, a Libra versus o dólar. Gráfico, iniciando pelo gráfico mensal, nós temos aqui o preço na tentativa de fazer um pivô. O mercado fez esse movimento e a tentativa de impulsionar para romper esse pivô, e sem sucesso. Nós podemos ver aí, através dos últimos 2 meses, que houve entrada forte por parte dos vendedores quando o mercado tenta, né, superar e fazer novas máximas. E no gráfico diário nós temos o preço trabalhando. Podemos traçar aqui um canal. Esse canal não teve força suficiente para vir buscar fazer o teste nessa parte superior, e a entrada de força aí dos últimos dias, do último dia de pregão aí, nós podemos traçar aqui uma LTA que foi rompida, vamos traçar o FIBO dessa última perna, ultrapassando 61%, e se pegar aquela perna mais de baixo, ainda está chegando, está próximo a 50%, testando 50%. Okay? A expectativa é um movimento forte de baixa, né, para os próximos dias. Se nós identificarmos ou fazer uma correlação entre euro e GBP, na expectativa que o euro vai se fortalecer, né, e a Libra então se enfraquecendo, seria bem interessante para o euro GBP. Okay? A Libra se enfraquecendo, né, o euro vai ter uma maior força para fazer esse repique do último estudo do par euro versus a Libra. Então, a expectativa aí de queda para a próxima semana, né? Claro que o mercado ele pode iniciar com um certo repique, né? Uma esperança aí por parte dos compradores, uma manipulação dos vendedores, fazer com que os compradores entrem, mostrando que o mercado vai subir, e aí eles entram vendendo mais caro. Analisando o preço, nós temos um forte candle de alta, este candle de alta, que ele perdeu seus 50%. Okay. Já chegou próximo dos seus 2/3. Tá? Então, o rompimento dele aqui, a agressão dele aqui vai sinalizar aí movimentos mais baixos para Libra versus dólar. O USD JPY, dólar americano versus o Yen japonês. Após um forte movimento de alta, né, meses aí de alta, que já vem o Yen. Gráfico diário, nós temos algumas LTAs traçadas. Foi quebrada essa LTA, vou apagar. Essa foi a terciária que foi quebrada inicialmente. Para quem acompanhava as análises anteriores aqui, a gente estava postando venda. E o alvo seria essa região
esta região do gráfico diário com base na LTA. O mercado testou por 2 vezes. Olha que lindo candle de indecisão, e rejeitando a continuidade do movimento de baixo quando bateu na CLTA, sinalizando que aqui seria um bom ponto por parte dos compradores. E agora o mercado subindo. Aqui nós temos uma região, uma zona de resistência, mas já temos candles aí com força, uma bela força. É importante identificar possível reversão na próxima semana, uma correção como nós temos nos outros pares, que tem a correlação negativa, inversa. Nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta. Tá? Dificilmente o mercado, ele até faz em alguns momentos de forte alta, mas após 4, 5 candles nós temos um possível candle de baixa, uma correção. 1, 2, 3, um candle de baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, candle de baixa. Né? E aqui nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles na verdade, que a Laura tinha contado. Eu não sei se tem algum domingo aqui que eu tô. Deixa eu só observar aqui que domingo a gente descarta. Dia 15, dia 16. Aqui foi um domingo, 16 nós não contamos, então 19, 20, 21, 22, 23. Perfeito. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de alta. Então possivelmente a gente pode ter uma correção também, tá? O mercado voltar a subir, mas bem claro, bem nítido a força por parte dos compradores. O SDCAD, dólar americano versus dólar canadense, gráfico diário, o preço bem próximo ao nível de resistência, 61. Vamos ver em 4 horas como é que está essa. Olha o que aconteceu. Nós temos esse candle após uma bandeira, formou uma bandeira aqui. Uma bandeira. O mastro da bandeira, rompimento. Um belo de um candle de força. E aí a lateralização. Caso ocorra uma lateralização, nós podemos ter um rompimento, buscar novas máximas. Mas o interessante seria na próxima semana a gente ter um candle aí forte de rejeição, rompendo essas mínimas dos candles negativos de 4 horas, a gente tem uma possível reversão. Com base neste candle, mas esse candle não é um candle de força, é um candle de força, mas pode ser já um candle de exaustão também. Okay? Vamos ver se nós encontramos algum tipo de divergência no RSI, olha lá, a divergência do RSI. Não é uma divergência bem significativa, mas nós temos o topo. Vou encostar bem certinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui para a gente fazer bem certinho. Ó. Perfeito. Ó, nós temos o topo do RSI, topinho alto e aqui um topinho mais baixo. E olha o que aconteceu no preço. Nós temos um topo mais alto. Então nós temos uma divergência entre o preço e a força do preço, que é o indicador aqui, o oscilador RSI, sinalizando que este candle pode ser um candle de exaustão e aqui bem próximo a 61 já se encontra, nós podemos ter uma correção do mercado. Gráfico diário. E por fim, ouro, gold. O gold, nós análises passadas, sinalizando uma possível alta nessas regiões, nessas zonas, e ele finalizou um padrão, vamos ver, 1886, um bate, tá bem bonito nessa região, foi simétrico, o alvo inicial é no ponto, deixa eu apagar um pouco dessas linhas, agora não nos interessa mais. Aqui vai ser um ponto. Aqui
ponto B. Okay? Então nós temos o alvo 1 desse padrão nesta região, ponto B, e o segundo ponto C, o segundo alvo, ponto C. Podemos observar uma rejeição por parte dos compradores, entrada forte dos vendedores na tentativa de elevar os preços, e o rompimento desse nível, né, pode sinalizar aí uma boa oportunidade na ponta vendedora. Esta LTB vai se tornar um suporte. Vou dar o zoom aqui. Ó, ela é uma LTB do passado, né? E ela pode ser agora considerada um suporte. Claro que nós vamos ter vários outros níveis aqui de suporte que nós vamos traçando aí nas próximas análises. Aqui nós temos um ponto interessante. Ó. Okay. Onde pode ser um ponto interessante para a gente estar buscando lucro, né, numa possível venda nesse rompimento. Espero que você tenha gostado da nossa análise de mercado. Qualquer dúvida que você tenha, pode estar entrando em contato, ou por e-mail, né, ou visitando o nosso site, ou por Skype. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida. Até a nossa próxima análise do mercado.